Olá, olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Movimento aqui pela TV Galega, em formato podcast. E eu estou aqui super animada porque o tema de hoje eu adoro. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero agradecer um patrocinador muito especial, mas assim, muito especial do meu coração, que é a Centro Valora. Gente, a Centro Valora é onde eu dedico muitas horas, né, do meu conhecimento, né, do meu trabalho, efetivamente. Eu gosto muito de trabalhar na Centro Valora junto com a Centrofísio. Joana, mas o que é a Centro Valora e a Centrofísio? São duas clínicas dentro de um prédio com vários andares, porque a gente trabalha de forma multiprofissional. Então, os profissionais, eles trabalham juntos, associados. Só que elas têm nomes diferentes, até porque as práticas que acontecem ali são diferenciadas. Então, a Valora trabalha mais com emagrecimento, trabalha com estética facial, corporal, bem-estar, e tem um projeto chamado Renova Saúde, né? Que a gente trabalha, um programa, na verdade. Algum dia lá atrás já foi um projeto, né? Alguns anos atrás. Hoje é um programa chamado Renova Saúde, que é associado à Centrofísio. A gente tem resultados incríveis, nós vamos falar disso hoje, tá? A Centro Valora, ela fica na Vitor Conder, pertinho da Sênior, e juntas esse ano nós fazemos 48 anos. Então realmente é uma das primeiras clínicas de Blumenau, é a primeira clínica de recuperação e reabilitação, e desse formato multiprofissional que a gente tem hoje, é a única, tá? Então estou esperando vocês lá, eu tenho certeza que a gente pode ainda transformar muitas vidas, né? E eu sempre brinco assim que nós não somos deuses, mas a gente dá vida para pessoas. As pessoas vivem 10 anos, 20 anos, a mais. Então, é um sonho, sabe? Eu realizo sonhos trabalhando. Nem vou falar muito, senão eu já me emociono. Mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a gente faz com muito amor. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem buscar a Centro Valora, pode chamar a Joana Tomil, né? Joana com 2 N's também na rede social. A Valora é @CentroValora com 2 L's, tá? E aí é só chamar a nossa equipe que a gente vai poder ajudar vocês, certo? E aí, qual é o nosso tema hoje? Saúde na melhor idade. Cuidados essenciais para viver bem. Porque todo mundo aí em casa, eu tenho certeza que diz assim, eu quero viver muito, eu quero viver mais 20, 30, 40 anos. Hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Saúde e longevidade é o que a gente dedica às pessoas quando elas fazem aniversário, felicidade, não é isso? Mas será que as pessoas que estão vivendo bastante, elas estão realmente com saúde? Ou se elas estão tratando doenças? Será que elas estão fugindo do leão, que vamos chamar que o leão aí é a doença, da dor? Ou será que elas estão bem, só administrando, está vindo a idade, vem as consequências da idade, mas não doenças que não são daquela idade? Como que está você na sua casa? Como é que está sua mãe, sua avó? Então, o meu convite é, presta atenção nesse programa hoje. Porque sabe aquele programa que é uma consulta, assim? Aquela consulta. Então, hoje vai ser uma consulta de 1 hora com 2 excelentes profissionais. Então, pega o caderninho, a caneta e anota. Cutuca o maridão aí e diz, presta atenção. E depois replica esse programa gravado no YouTube para várias amigas ou amigos que vocês têm. Porque a gente vai falar de como viver bem, viver mais, mas com qualidade. Combinado? E para isso, eu trouxe 2 pessoas incríveis, certo? Estou aqui com a Thaís e com a Fernanda. E vou pedir para a Thaís, então, vocês vão ver que é um sotaquezinho um pouquinho diferente, mas depois eu explico a história, né? Já estou até falando do jeitinho, né? E aí eu quero, então, que a Thaísa se apresente, as pessoas querem te conhecer, até porque os blumenauenses não te conhecem tanto, né? Verdade. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Thaísa, sou médica, né? Médica de família, pós-graduada em geriatria. Então, a gente vem aqui para Blumenau trazer todo esse cuidado, essa visão integral, né? E essa qualidade de vida que a Joana falou aí, nessa idade tão desafiadora e tão bonita, né? Que é a terceira idade. A gente começa ali com uma prevenção e depois a gente segue tratando e, assim, vivendo, né? Cada fase da vida com muita qualidade, com muito estímulo, autonomia, independência, e que a gente possa, né, ajudar hoje no nosso papo aqui a trazer alguns conceitos, né? A derrubar mitos, dicas. Eles adoram, né? dicas, tá? Exemplos, dicas, adoram. Eles vêm sempre falar comigo no direct, sabe? Nossa, isso aqui foi incrível, né? Então a gente quer consulta hoje aqui, tá? Esse é o combinado. Estamos aqui para isso. Fernanda, as pessoas também querem conhecer você.
Olá, eu me chamo Fernanda Baruffi, eu sou nutricionista clínica com especializações em doenças crônicas, nutrição ambulatorial e recentemente nutrição em gerontologia, que agora é o público-alvo, os idosos, e é isso. É isso. Então, olha só, o quanto que é importante isso, né? Elas falam só sobre idosos? Não, o nosso combinado aqui é falar tudo em todas as etapas para não chegar daquela forma quando estiver numa forma assim da melhor idade, um idoso, entende? Então o que a gente pode fazer para não chegar com 60, 70, 80, com aquela sacola de remédio que já vira uma malinha depois, dependendo de tal idade, né? O que a gente faz para não ter tantas dores, tantas limitações, esquecimentos, ser tão limitados, se sentir inadequados nos seus ambientes, né? Às vezes a gente se sente assim que ninguém mais dá bola para mim, eu já não sirvo mais para nada, eu me aposentei, tô desatualizado, ninguém mais quer conversar comigo, isso tem muito, né? Então como que a gente chega lá ativo, com qualidade? Então o meu combinado aqui nós vamos falar sobre algumas doenças, vamos falar sobre algumas situações lá na terceira idade, na melhor idade, enfim, mas eu quero falar muito como a gente faz para chegar aqui com 60, porque eu tô com 43, né? Então eu já quero pegar as dicas aqui para chegar com 63, 73, muito bem, né? Porque quando eu vejo lá na clínica, eu vou começar o programa com isso, tá? Porque eu acho que é uma frase que eu já falei algumas vezes, quem me acompanha há mais tempo aqui na TV já ouviu, tá? Que eu tenho pacientes na clínica que têm um pensamento, uma mente para dançar um baile, para ir para Oktober, para passear na 15, e o corpo não chega no banheiro. Entende? E isso é muito forte, porque essa pessoa tá bem, ela não teve doenças de AVC, não, falta músculo para ela andar, simples assim. Faltou uma alimentação adequada para manter a linha muscular, as escolhas não foram melhores, talvez um nível de intoxicação de remédios, de tantos remédios, e isso, o paciente também é grande responsável por isso, né? Então vamos falar muito sobre isso para não chegar nessa situação. Tá? Então, porque a gente quer trazer solução, não só levantar o problema, certo? Com certeza. Então, assim, quais são os desafios que as pessoas hoje enfrentam, né? Da minha idade, um pouco mais pra frente, enfim. Quais desafios desse mundo moderno, da nossa vida atual? Quais são os desafios que a gente enfrenta para não chegar nessa situação lá na frente, onde tantas pessoas estão chegando, né? E desistindo de viver por dor? O que a gente faz? Quais são os desafios? Eu acho que assim, o maior desafio foi porque a expectativa de vida ela foi aumentando. Só que muitas vezes a gente não se preparou para alcançar essa idade, né? Então hoje a gente tem aí uma população de centenários. Até aqui em Blumenau, saiu uma pesquisa recente, 0,4 centenários aqui em Blumenau. Então, muitas vezes a gente não vê esses pacientes, mas eles estão em casa, porque saem menos e tudo, né? Mas fato é que muitas vezes a gente não se preparou. Assim como a gente prepara financeiramente, né? Guarda sempre um dinheirinho para uma aposentadoria, para o futuro. Às vezes a gente não fez depósito de saúde. E aí, quando você chega lá, né? Com 60, hoje em dia ainda tá muito bem, porque 60 são os nossos 50, né? E ali 60, 70, mas quando faz 80 aí já muda um pouco o cenário. Então, muitas vezes a gente não se prepara com medidas que a gente deveria começar hoje. A gente fala que a geriatria, ela não é do idoso. A geriatria começa a partir do momento que você nasceu. Todo mundo tá envelhecendo, né? A gente começa a envelhecer a partir do momento que nasceu. Então, o que a gente pode fazer aqui hoje que vai trazer frutos tanto para mim hoje quanto para o futuro? Eu acredito que é muito da correria da rotina, e aí com o pensamento de vou deixar para amanhã, semana que vem eu vejo, na segunda eu começo, e aí vai indo e acaba que quando vê já chegou nos 50, já chegou nos 60, já começa a aparecer uma descompensação de glicose, já começa uma alteração na pressão, e aí isso, quando chegar lá, já corre para onde? Para o remédio. Né? Então é muito dessa questão de tratar a pontualidade. Acontece algum sintoma, procura medicamento. Acho que é isso. Certo. Quando eu falo assim, até os 40, nós estamos plantando as sementes das doenças que nós vamos colher depois dos 40. Vocês acreditam nisso? Sim, eu acho que assim, isso é tão importante que às vezes até antes, tá?
massa muscular, densidade mineral óssea, que é a força do osso, a gente acumula isso até os 30 anos. A partir de 30 anos, você não acumula mais o que você tem, né? Então, obviamente que a gente faz exercícios, faz suplementação e várias outras coisas, mas o pico de acúmulo de densidade mineral óssea é até os 30, né? Então, você já começa a perder colágeno a partir dos 30 também. Então, eu acho que é muito essa conscientização faz toda a diferença, porque a despeito de eu não conseguir mais ter essa densidade, aumentar a minha densidade mineral óssea, eu posso fazer uma musculação que garante que o meu osso fique mais fortificado, que garante que previna ali, né, uma garantia de prevenir fraturas, de prevenir quedas. Então, eu acho que, assim, com a orientação correta, olhando o paciente de uma forma integral, você consegue achar a raiz do problema e trabalhar naquilo ali. Acho que uma das dificuldades que a gente tem hoje também é essa compartimentalização, né, do conhecimento. Então, às vezes, a gente não consegue chegar na raiz do problema, que é o que você falou, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai olhando, foi a Fernanda que falou, né? De forma pontual e, às vezes, não consegue enxergar o todo. Enxergar de onde veio aquele problema, de onde veio aquela limitação. Nem tudo é doença, mas tem hora que é uma limitação. Que às vezes é até pior do que a doença, né? Porque a doença, às vezes, você trata e mantém ela ali. Mas uma limitação é uma coisa que te atrapalha na vida. Você quer sair, quer ir para Oktober, mas seu corpo não aguenta, né? Então, acho que é isso. É muito cultural, né? Tô com dor de cabeça, vou procurar um neuro. Dor de estômago, vou no gastro. E aí vai indo procurando as especialidades. E aí quando vê, tem várias receitas médicas, vários tratamentos. E acontece que às vezes esses médicos não trabalham em rede, né? Não trabalham o paciente como um todo. E aí como é que fica? Vai acumulando remédio aqui, remédio lá. Quando vê o idoso, né? Ou até mesmo o adulto tá lá com 10 medicamentos, né? Diários. Então, acredito que a chave é o trabalho integral, é observar o indivíduo como um todo. E tem situações também que, por exemplo, assim, às vezes a pessoa vai no médico, ela tem um problema, daí ela ganha um remédio. Eu vou falar nomes até para as pessoas se identificarem nas suas residências, né? Um omeprazol, um prazol, né? Os tantos que tem. E aí, você até trouxe, a gente conversou nos bastidores, né? E aí deu uma aliviada, né? No estômago ali e tal. Daí, no outro dia de novo, tomar 5 dias. De novo, é para tomar 5 dias. Quando vê, a pessoa já está tomando. E aí, um detalhe. Eu recebi uma paciente na clínica para o nosso programa Renova Saúde, que ela tem 72 anos. Ela estava tomando omeprazol há quase 30 anos. Deu 28 anos. E aí eu convidei elas para ela, você quer resolver o problema do teu estômago de vez, assim? Vamos corrigir? Vamos lá? Que eu tenho o caminho. Ou você quer tomar esse remédio a vida inteira? Tá, mas o remédio não tá curando? Outros não. Se ele curasse, você não estaria tomando tantos anos. Ele só tá deixando, né? Você não vai tirar ele, né? Porque eu já vou sofrer. Entende? Sim, vira dependente, né? Da medicação. Também não quer nem passar por isso. Mas o que o omeprazol, o que todos esses pantoprazóis, todos, né? Os dróis, causam no nosso corpo, né? Eles são, assim, terroristas, vamos dizer assim, né? Então é um caos. Então, o meu convite em relação à nossa conversa aqui é muito essa, né? Observar esse paciente porque ele começou a tomar um remédio porque o médico indicou e ele não largou mais. Então, o que a gente está querendo conversar aqui hoje? Que pra gente ter uma idade, e quando a gente fala na melhor idade, gente, a melhor idade é a sua. É a melhor idade, é a idade que você está vivendo. Mas a gente chama que a terceira idade é a melhor idade. Sim, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero dizer que até chegar lá tem um caminho. E eu acho interessante a conversa com a Thaisa, por quê? E vocês vão entender porque eu acho muito interessante também, mas é porque ela é médica da família. Então, eu acho que a tua jornada em relação à tua profissão, ela é muito minuciosa. Porque daí quando a pessoa é médica da família e efetivamente ela faz esse trabalho, né? Ela acaba entendendo as fases da vida. Sim. Né? O adolescente, o adulto, enfim, o homem, a mulher, né? E aí, as fases da vida, lá na frente, qual é o futuro disso tudo? É a parte do idoso, da geriatria, né? Que é onde você hoje tem muito conhecimento. Então, tendo conhecimento de trás para frente, tu sabe o que as pessoas aqui, esses jovens, esses adultos mais maduros, devem evitar, mudar e evoluir para não chegar lá na frente. Entende? É como eu que fui gordinha. Então,
Então, quando eu ajudo alguém para emagrecer, eu sei o que tá lá. Porque eu passei por isso. Entende? No caso de uma pessoa mais idosa, ela não volta a ser jovem nunca. Isso não dá para retroceder. Mas uma pessoa pode estudar essas fases da vida toda. Virar uma grande sábia. Porque eu vou dizer para vocês assim, ó. Um médico, ele tem o diagnóstico, ele tem os exames, ele tem... Mas o repertório que ele adquire com os atendimentos, esse é o essencial. Né? É o repertório que vai fazer você mudar vidas. Porque o corpo humano, ele é... O que ele é? O que tu diria que o corpo humano é? Na verdade, é assim, a máquina mais complexa do mundo, né? Isso. Eu tinha um professor que falava assim, nossa, a medicina é tão fácil. O que estraga é o paciente. E é engraçado, né? É um médico e ele é um querido, assim. E ele falava isso porque é o seguinte, no livro é muito fácil. Você estuda que o diabético, ele tem que evitar açúcar, evitar excesso de carboidrato, fazer atividade física. Mas quando você chega na prática, o paciente tem, por exemplo, diabetes, então ele tem que evitar o açúcar. Mas ao mesmo tempo, às vezes, ele é tá, sei lá, muito magro às vezes, né? Sarcopênico, então emagrecido, desnutrido. E ele precisa comer, mas ele não pode comer isso, não pode comer... E aí ele tem que comer e vira aquela guerra. Então, assim, às vezes, os problemas de saúde, eles se superpõem, né? Então, até não só problemas, né? Mas às vezes particularidades das pessoas. Você é ruiva, eu sou morena, tem a loira e por aí vai. Então, quais são as questões? Eu acho que quando você junta tudo e você olha a pessoa por quem ela é, você vê essas particularidades, consegue enxergar isso e tratar com um olhar diferenciado. E aí, eu acho que, né, até muito interessante falar do Centro Valora, por conta disso, né, Centro Físio e Valora, porque a gente tem esse olhar de várias especialidades. Não é só o médico. Às vezes, né, às vezes a gente coloca tudo ali, mas eu pago a consulta do médico, pago o plano de saúde. Mas às vezes o que falta é a Nutri. O que falta é o físio de um fortalecimento muscular para evitar dor. O que falta, às vezes, existem tantas doenças que elas são de caráter psicossomático. Às vezes, se a gente tratasse ali, né, todas as emoções, tem que pensar que uma pessoa de 70 anos, ela tem 70 anos de vida, de situações boas, ruins, de emocional, né, de coisas ali, de desafios. E a gente tem que trabalhar tudo aquilo. E às vezes a vida não dá nem tempo, né? Porque você tem que cuidar de si, mas aí você cuida da sua mãe, você cuida do filho, cuida do gato, do cachorro, do passarinho. E às vezes não sobra tempo pra gente. Então, eu acho que a grande sacada é a gente também pensar e convidar vocês, né, a olhar para dentro, a olhar para o meu estado de saúde. Não olhar, o que a internet está falando, o que o livro está falando. Bom, leiam essas informações, eu acho que a educação é sempre importante, mas coloque isso no seu contexto, né? Então, aquilo faz sentido para mim, dentro da minha realidade, porque nem tudo funciona para todo mundo. Né? Pontuando essa questão da internet, de educação, né? Eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, a gente visualiza muito idosos com acesso à tecnologia, né? Redes sociais, enfim. E aí, trazendo um caso que eu vivencio no consultório, um paciente diabético descompensado, e ele, né, após averiguar o recordatório dele, ele consumia 21 fatias de pães por dia. E aí, ele, né, todo descompensado, mas ele tinha muito acesso ao YouTube. E aí, no YouTube, ele via vídeos, assim, que, diabético não pode comer tal tipo de fruta, né? Aí ele falava, eu não posso comer esse tipo de fruta porque eu tenho diabetes. Então eu falei, mas e o seu pãozinho, né? Ele é prejudicial para a sua diabetes. E aí ele, não, mas é salgado, né? Não é doce. E aí é toda essa questão dessa educação, dessa conscientização, né? Dessa fisiologia. Então eu tive que ensinar para ele a fisiologia do carboidrato, Fernanda, por exemplo. Eu vou usar o teu exemplo, tá? Porque assim, nesse programa Renova a Saúde que a gente tem na Valora, que a Fernanda faz parte, que a Thaisa também faz parte, que eu vou divulgar para vocês, vão entender aonde que nós vamos chegar aqui. Eu identifiquei, ele passou pela consulta, né, da fisioterapeuta, já iniciamos os tratamentos e no tratamento dele contemplava uma Nutri. Por quê? Porque a gente tem uma alimentação diferente para cada etapa da vida. E o idoso, ele precisa ter uma alimentação específica, de acordo com as particularidades dele.
E aí, quando ele foi na Nutri, foi avaliado e tal. Só que antes dele chegar na Nutri, ele passou na psicóloga, que tem todo um processo, né? Pessoas que nunca foram no psicólogo, entende? Só que ele não sabe que ele tem no psicólogo. Ele tá fazendo parte do processo. Ele entra numa sala e agora, né, na outra semana é outro atendimento, e aqui é uma massagem, aqui... Justamente por quê? Porque é dessa forma que a gente consegue identificar. Quando ele foi na sala da psicóloga, ele deu uma tonteada. E todo paciente está no Renova Saúde lá na clínica, a gente tem os olhos muito abertos. Porque tem uma rede de profissionais que se conversam o tempo inteiro. E aí a psicóloga perguntou para ele, por que você, né, tonteou? Isso acontece de vez em quando, assim, mas por quê? Não, eu não sei. Ok, ela foi lá e colocou, né, no prontuário dele e pediu para atenção para os próximos profissionais, para ver se era problema de marcha, de desequilíbrio, se era porque daí a gente já vai, né, logo ele cai e quebra o fêmur. E uma das piores coisas que tem para os idosos. O que a gente identificou? Chegou para a Nutri e ele falou, não, eu como fruta, eu faço isso, tudo bonito, tava perfeito ali. E a Nutri tentando entender, quando é que o senhor fica tonto? O senhor fica tonto, mas bem esporádico, e foi, pra gente resumir aqui. Ele comia 28 frutas por dia. 28 frutas por dia. E aí vocês querem saber por quê? Porque ela é macia. Mas por que é macia? Vamos dizer que é seu João. É porque minha filha pagou pra mim a minha prótese e não ficou boa. E eu não consigo mastigar coisas duras. Pra não falar pra ela e pedir pra ela de novo, eu tô comendo frutas. E ele é diabético. Então ele estava tonto, imagina a situação dele, tudo porque você entende que se eu não tivesse essa rede de apoio, essas pessoas conversando como estavam ali, a gente não teria, a família há mais de 3 anos já estava nessa situação. Sim. Então o que acontece? Aí a gente vai lá, conversa com a filha, meu Deus, como que meu pai fez isso? Imagina, né? Entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam em casa. Gente, uma prótese dentária. Ia tirar a vida dessa pessoa. Tem muito disso, eu não quero incomodar, né? Tem essa questão, estão sempre incomodando. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó. A gente entende na clínica, e desde que eu assumi a clínica, eu comecei a olhar a saúde de uma forma diferente, porque eu não era da área da saúde. Justamente por isso. E que sim, a gente tem que ter profissionais especialistas em cada área, isso é muito bom. Mas alguém tem que olhar esse corpo num todo, e alguém precisa conversar com essa pessoa em um todo. São duas coisas. Mas não adianta diagnosticar em um todo e conversar. O atendimento, ele tem que ser todo alinhado e conversado. Por quê? Na própria fisioterapia, as escolas são diferentes. Se o profissional da terapia manual entende que vai trabalhar mais para a direita, vai trabalhar... E o outro... Esse paciente não evolui, porque um quer ir para Gaspar e o outro está indo para Timbó. É lados diferentes. E aí essa pessoa nunca evolui na fisioterapia porque os profissionais não estão alinhados. E eles não estão errados, só que eles estão trabalhando coisas diferentes em etapas diferentes. Então, quando a gente entende que agora vem a Nutri, agora a gente precisa dar um conforto, porque tem muita dor nos pés, vamos trabalhar a palmilha, vamos fazer fisioterapia, né? A gente tem um protocolo, gente, chamado Recovery. Em 2 semanas, as pessoas com muita dor, a grande maioria zera. Tá? Eu não vou dizer que todas, né? Porque pode ser que você vá lá e não zere. Mas lá, a grande maioria, eu acho que na totalidade, zera. Mas por quê? Nós trabalhamos de uma forma sistêmica. Então a gente tem muitos idosos que às vezes não tem diagnóstico. Tem pessoas que estão tentando, será que eu tenho fibromialgia? Eu tenho reumatismo? Enquanto isso é 2, 3, 5 meses e não consegue diagnosticar. E se eu trabalhar de forma sem remédios? De forma sistêmica, com suplementação, com tecnologia, com movimento, com tudo que com medicina tradicional chinesa, com recursos, terapias, certo? Uma senhora de 72 anos com um colar cervical, tá? Em 1 mês e meio, eu acho que deu. Saiu sem colar, caminhando inteiro, não dormia há anos. Ela falou que não dormia há 20 anos. Eu não acho que é tanto, né? Mas enfim, saiu da minha clínica dormindo, sem colar cervical, caminhando e orientada a fazer pilates lá no bairro dela. Conversei com a profissional que ia fazer o pilates dela lá. É disso que eu tô falando. E é por isso que eu trouxe hoje aqui, até falei um pouquinho mais agora, para vocês entenderem que é uma rede de profissionais que vão trabalhar de uma forma diferente, que são esforçados, que vão estudar, que vão tentar identificar, e aí vai falar, eu suspeito isso, verifica ali, porque esse profissional entende mais daquela área,
E aí ele, com o conhecimento dele, vai dar continuidade na pesquisa. Ah, então é isso. Então tá. Então como é que nós vamos fazer? Que agora é isso, né? Entendeu? Como que nós vamos fazer? Porque quando tu vai lá e indica um remédio, pronto, é isso. Mas quando a gente vai trabalhar a funcionalidade daquela pessoa, é o caminho que é o mais importa. E aí eu acho, por exemplo, a gente começa por uma pergunta simples. Quanto tempo dura uma consulta de um idoso contigo no teu consultório, em média? Consulta de acompanhamento, né? Consulta de segmento, normalmente 1 hora. Às vezes a primeira consulta, dependendo, né? Se o idoso está mais fragilizado, se tem que fazer testes cognitivos, às vezes chega a durar até 2 horas. E aí, a gente se pergunta, o que uma médica, 2 horas com o paciente, vai identificar? Tudo que tu precisa. Tanto na parte psicológica, nas dificuldades familiares, tudo. E tá tudo envolvido. Porque eu atendi uma pessoa que, no final, na psicóloga, foi identificado que o sonho dela, que em algum momento ela se divorciou, começou uma nova família, ela se penalizou a vida inteira por isso, porque ela não deveria ter feito isso, ela carregava aquele fardo com ela. E isso foi dado como um case, eu não sei nem quem é essa pessoa, eu sei que ela foi atendida pela minha clínica, a psicóloga trouxe como um case, porque a gente não abre as coisas, né? E o sonho dela um dia era ver a família dela todinha num domingo no almoço, juntas, as duas famílias, os filhos dos dois relacionamentos. Ela tem mais de 80 anos. E aí pergunta se foi realizado. Claro que foi, porque é possível. E quanto essa pessoa vai estar mais feliz e viver melhor? E aí, se a gente continuar vendo as pessoas como números, a gente vai conseguir ajudar? Eu acho assim, que você estava falando, né, da dor, dos sonhos, e assim, eu acho que o grande diferencial de quando a gente chega, né, nessa fase que a gente chama de melhor idade, é entender que nem sempre é sobre aumentar os anos de vida, mas é aumentar a vida nos anos que você tem. Qualidade, né? Tá, exatamente. Repete, porque dá um trocadilho e isso eu achei magnífico. Então, repete para anotar, repete. Né? Vou anotar, vamos Será lá. Será que eu lembro, né? Vai lá, vamos lá. Não é sobre aumentar os anos de vida, mas aumentar a vida nos anos que você tem. Então é isso, né? Viver com autonomia, com independência. Obviamente, às vezes a gente precisa ter uma independência, né? Moderada. Porque às vezes até um paciente cadeirante, ele pode ter uma certa independência em algumas atividades, ok? Mas ele não precisa ser dependente de tudo. E a gente tem que entender que o paciente, ele não morreu ao chegar nos 80, por exemplo, né? Não vou falar antes porque eu acho que é muito cedo, mas assim, um paciente com 90 anos tem muita vida, né? Uma paciente de 80 anos que o sonho era ver a família, você está realizando sonhos. E é isso que a gente quer fazer. E não só sonhos, né? Assim, essas questões às vezes mais factíveis, mas, por exemplo, eu tenho idosos, né, que gostam de dançar, de sair, de encontrar, de fazer festa. E assim, de viajar. E eu acho que é isso, sabe? Entender que nessa fase, né, ali dos 60, que no Brasil a gente considera idoso, né, acima de 60, nos países mais desenvolvidos, acima de 65, mas entender que tem muita vida ali. E nós, como profissionais, como rede de saúde, rede de apoio, nós estamos ali para apoiar a vida. Olha, então olha só. Guarda essa frase. Apoiar a vida. Por que você vai ter que guardar a frase? Porque a gente tem que ir pro intervalo. Nós vamos continuar no segundo bloco. Eu sei que tá muito legal. E a ideia, o insight que a gente quer trazer aqui é... Você tá tendo o resultado que você precisa? Como é que tá a sua vida? Você sente dores? Tem pessoas do teu lado que sentem dor? Você ouve todo dia reclamando? Será que isso tá certo? Será que ir em médico, acumular um monte de remédios porque não se comunicam bem, porque o paciente não comunica bem? Eu nem estou responsabilizando os médicos, é o contexto. Será que esse é o melhor caminho? Então, esse ponto de interrogação vai ficar aí. E no segundo bloco nós vamos responder o que é o melhor, o que é feito diferente e o que mais está resolvendo hoje, trazendo solução para as pessoas. Fechou? Então, a gente volta em 2 minutinhos, hein?
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Retornando então com o nosso programa Saúde em Movimento aqui da TV Galega. E o nosso tema, se você não estava no primeiro bloco, é saúde na melhor idade, cuidados essenciais para viver muito bem, obrigado, não é isso? Vou trazer aqui para vocês um número que eu acho que é bem interessante, olha só. Diferente de vários outros relacionados aos idosos, tá? Em 2019, 40% dos idosos com 80 anos ou mais relataram estado de saúde bom ou muito bom. Percentual muito semelhante aos idosos de 65 a 69, ou seja, eles estavam com 80 ou mais, se sentindo com uma saúde de 65 a 69. E isso indica uma grande melhoria em relação à percepção de saúde ao longo do tempo. O que isso mostra? Que esses 40 encontraram um caminho melhor, que talvez os outros 60 estão lá daquele jeito tradicional. E que eles aqui nessa idade, de repente, estão fazendo muitas coisas que aqueles de 50, 60 não estão. E que vão chegar lá na frente como? Certo? Então, o que eu quero e que a gente está trazendo muito aqui, que é uma escolha as pessoas chegarem com tanta dor, com tantas limitações. Segundo eu venho fazendo algumas leituras, é uma escolha ter Alzheimer. Porque o estilo de vida mostra que você vai ter ou não. É o teu caminho. Até eles falam muito que um diabético ele tem o dobro de chance de ter Alzheimer. Que exatamente os cuidados que as limitações de um diabético, né, aquilo que ele faz, né, para aumentar ainda mais, é o que causa o Alzheimer. Isso mostra o quê? Que são as nossas escolhas que lá na frente vai dizer se nós vamos ter uma doença que eu considero uma das piores. É uma doença degenerativa, a gente perde pensamento, controle do corpo, perde tudo, né? Então, se você com 40 anos está ouvindo, 30 anos, que é uma escolha sua ter Alzheimer lá na frente, porque é o teu estilo de vida, segundo os estudos estão mostrando, é o teu estilo de vida que vai trazer. Será que a gente não pode mudar isso? Porque de repente a sua avó não sabia, mas você hoje aqui está sabendo. Então, a gente está trabalhando hoje aqui com quem? Nós estamos hoje no programa com a Fernanda, que vai trabalhar o quê? A alimentação. Ela é nutri, certo? Uhum. Nutricionista é o quê? É o combustível do nosso corpo, né? Exato. A nutrição é essencial para qualquer tratamento, Eu acho que não tem nada que a gente faz mais do que respirar e comer. Entendeu? E a gente escolhe a forma que respira e escolhe o que come. E aí, essas duas escolhas é que está muito relacionado ao quê? Às doenças. Porque eu também estava lendo que a grande maioria, falava em totalidade até, das doenças complexas, elas provêm do intestino. Uhum. E o intestino está relacionado ao quê? A alimentação. Mas dói pra gente ouvir isso, né? Porque daí a gente tem que ter uns cuidados ali, né? Mas quando a Nutri é bem legal e boa, fica facinho, não fica, Fernanda? Quando a Nutri consegue entender o paciente, acho que é primordial, assim. Voltando ali, Jô, que estava comentando, né? Eu acredito que
sempre há tempo de iniciar. Sempre há tempo. Por mais que às vezes tu tá ali 40, 50 anos, nunca teve uma educação nutricional, ninguém nunca te ensinou como é que come, porque isso não é passado, né? A avó ensina pra mãe, que a mãe vai ensinar, é cultura da família, é como que a família vem se alimentando. Então, sempre há tempo de iniciar, né? Comer, descascar, desembrulhar menos, descascar mais, né? Gente, uma dica. Anota, ó. Não sei nada de alimentação. A Nutri acabou de dar uma dica. Descasca mais, ou seja, frutas, verduras, né? E desembala menos. Ou seja, tudo que vem no pacote tem processos ali, né? Essa frase é um clichê, né? Muito batida, mas ela é muito real. Todo clichê tem uma verdade, né? Então, hoje em dia, o pessoal não planta mais, né? Vai pro industrializado, que é mais prático, tá ali. A chave, eu acredito que é a organização e o planejamento. Isso é fundamental, né? Se você vai seguir um plano alimentar, né? Eu sempre falo isso pros meus pacientes. Primeiro de tudo, você precisa se organizar. Você vai preparar o seu terreno. Numa construção, você tem que fazer o terreno. Então, o que é a organização no dia a dia? É você deixar a fruta higienizada, deixar a fruta picada já guardadinha ali na geladeira, né? Fazer pelo menos uma atividade física, né? Não precisa ir lá correr uma maratona, mas 10, 15 minutinhos que seja, o teu corpo precisa de movimentação, né? Não bebo nada de água. Meu Deus, amanhã eu tenho que beber 3 litros de água. Não é assim, né? Começa com 1, 2 copinhos, no outro dia vai indo para 3, 4, é sempre gradativo, né? Tudo que é muito rápido, do dia para noite, a gente não consegue seguir por muito tempo, né? Ou restringir, né? Eu como lá 10 fatias de pão por dia, eu vou tirar todas, amanhã não vou comer nenhuma. Não vai conseguir, 1, 2 semanas no máximo, mas depois vai voltar porque é um hábito teu de muito tempo. Você falando, Fernanda, eu vou dar um exemplo, tá? Porque as pessoas acham assim, que qualquer alteração alimentar tem sofrimento. Sofro. Então vamos lá. O meu filho chegava do basquete com fome, né? Adolescente, pré-adolescente, adolescente. Eles comem até, né? Já chega com a boca aberta, bem no vento, né? Não precisa dizer os volumes. E se eu deixar fácil, ele vai comer 1, 2, 3, 4 fatias de pão. Ainda mais que eu não estou em casa nesse horário. E aí o que eu fiz? Porque eles são o quê? Preguiçosos? Sim. Né? Então, eu faço o quê? Eu tenho ovos cozidos já prontos num vidro, sem vinagre, sem nada, pra não ficar duro e tal. Que aí ele chega e não pensa que ele pega um garfo, tá? Só eu pra achar, né? Ele vai lá e pega um ovo, come um segundo ovo. Aí tem um outro vidrinho lá com batatinhas redondinhas, temperadinhas, com casquinha e tal. Ali. Aí tem um pepino branco que os alemães gostam muito, assim, que a gente tira, descasca e põe na conserva. Então, assim, ó, ele pega o ovo, ele pega a batatinha, depois ele pega o pepino. Aí, quando dá vontade, ele levanta de novo, pega não sei o quê. E aí, eu tenho frutas lavadas, as que ele mais gosta, as que tem que descascar, que daí não tá ali, daí é quando eu tô em casa. Então, o que eu fiz? Eu tornei fácil o saudável. Mais fácil do que pegar um pão e aí tudo ficou difícil. O queijo eu botei lá em cima, o pão lá não sei aonde, sempre tem menos. Acabou. Entende? Assim, eu fazia muito isso, né? Então, ele sofreu, ele nem percebeu. Porque pra ele tá naquela idade que é assim, ó. Automático. Vocês estão em casa, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, você é adulto, você chega em casa às 18 horas com fome, com vontade de comer a porta da geladeira, vai lá, vai pegar um pão é o que é mais fácil. Isso deixar o saudável prontinho e fácil ali. Não é? Então eu dei algumas... Por que eu dei essas dicas? Porque são essas dicas que eu dou para os meus pacientes. Quando tu falou assim, ó, planejar, organizar, já doeu no estômago. Porque uma pessoa que é gordinha, uma pessoa que não é nada disso, isso para nós não funciona. Claro que daí você vai colocar no passo a passo, você vai dar dicas, vai dar as estratégias, que é o que eu faço, né? Ensino na prática como é que é fácil e rápido e como é que é mais fácil comer saudável do que não saudável. E aí não é qualquer estratégia que dá pra todo mundo, Exato. Né? Vai conforme a rotina. Vamos lá, vamos perguntar para as pessoas que estão em casa. Será que as suas dicas, orientações e estratégias para uma pessoa que é representante, dirige carro, come fora toda a vida, não toma água que não pode parar para fazer xixi, tudo aquilo. Ela é a mesma de uma pessoa que trabalha em casa, uma dona de casa ou um home office? Que a geladeira tá ali, ó, vem cá, né? A geladeira faz assim, não faz? Então esse aqui tu tem que brigar para parar para comer. Esse aqui tu tem que dar horários para ele comer. Você tem que, sabe? E esse aqui como é que tu vai colocar rotina na vida daquela pessoa?
Então, não é uma receita de bolo. Não. E eu tô só falando de alimentação. Então, imagina quando entra em diagnóstico. Entender que, às vezes, algo que está acontecendo depende de uma outra coisa que não fazia nem sentido. E isso a gente só descobre investigando, estudando, analisando, conversando. E tem várias coisas, gente, que na clínica eu vejo. Eu estou justamente usando exemplos aqui, porque eu quero que vocês entendam que vocês precisam olhar a vida das pessoas de forma diferente. E eu acho que talvez a pessoa que deveria estar assistindo não está assistindo, mas você está próxima dela. E você é responsável em ajudá-la. Entende? Ah, mas meu marido não me ouve, Joana. Só vou dizer que quando ele tiver um problema e ficar na cama, é você que vai cuidar dele. Então, tu não desiste. Tenta. Por exemplo, eu tenho palestras de emagrecimento. Essas palestras eu dou dicas, ideias, mostro as consequências, Pra que servem essas palestras? Sabe o que acontece? Os meus clientes, eles começam a ter muitos resultados. Eles começam a emagrecer muito, eles começam a ficar felizes e sai a dor. Porque, claro, eu tenho uma clínica que trabalha a dor. Vocês acham que eu não vou trabalhar a dor dos meus pacientes que estão emagrecendo? Óbvio, né? E aí elas estão felizonas e o marido assim, odiando aquilo, né? Porque isso tá mexendo comigo, porque ou eu me mexo, ou vão me cobrar, né? Tem isso, né? E o marido acha que ela tá sofrendo, que ela tá passando fome, e isso não acontece. Ou a mãe dela, ou a irmã dela, que seja, ela não consegue convencer aquela pessoa. A pessoa que está tendo essa transformação, ela não consegue convencer as pessoas que ela gostaria. Ela não consegue, porque... não, é só você. Não, é que tu decidiu sofrer. Porque as crenças e as desculpas são maiores. Sim. É muito mais comum tu ver pessoas idosas com dor do que sem dor. E aquele que está sem dor, quando vai conversar com o dodói, ele diz, não, mas é só você que tem essa sorte. É a tua genética. Entendeu? Não é isso. Então, o que acontece? As minhas clientes e meus pacientes... Vamos fazer um negocinho hoje à noite? Então tem um negócio lá na clínica, um coffee, e tal. Nem fala às vezes que é uma palestra. Chega lá, é uma palestra, mas é bem dinâmico. E lá eles entendem, aprendem e pensam, poxa, não, é possível, então é isso aqui que eu quero. Porque tem ajuda, tem tecnologia, tem suplementação. Fica muito mais fácil o jeito que a gente trabalha. E aí ela consegue, levando ela para a palestra, convencer que aí a pessoa dá o passo. E a mesma coisa nas dores. Então a gente tem aí um projeto, né, dona Teise? O projeto que eu tô falando é um convite ao vivo, entendeu? Então a gente também fazer algumas palestras, não só aqui na TV, que a gente tem um tempo restrito, não é sempre que acontece, e de repente pessoas que estão ali precisando convencer outras de se cuidar, de se olhar diferente, porque não adianta o filho querer se o pai não quer fazer nada. Porque eu tenho muitos filhos que chegam lá na clínica assim, Joana, ajuda o meu pai. Eu falo pra ele, ajudo, mas primeiro eu vou fazer ele querer muito. Se eu entender que ele vai querer muito, claro que eu faço uma dinâmica lá, que a magia acontece. Mas se ele não diz pra mim, Joana, me ajuda, eu não trago. Porque eu falo pra ele, você tem duas opções, ou você aperta o botão pra ir embora, porque ele tá desistindo da vida. Ou você me permite te atender, te ajudar, porque eles precisam me permitir. Que se ele não quer fazer as coisas, ele não vai tomar um suplemento, ele não vai fazer nada. E ele diz assim, não, então... Aí ele pensa, né? Aí ele diz assim, mas que botão? Mas não tem botão pra ir embora, então tu só tens uma opção. Tratar comigo? Entende? Porque senão tu vai ficar aí penando quantos anos? Certo? Então, você acha que talvez se a gente realizar palestras, treinamentos, a gente consegue talvez plantar sementes melhores em relação a isso? Porque às vezes as pessoas não fazem alimentação, suplementação ou cuidados funcionais porque acham que demora, que não funciona. É isso? Eu acho que é exatamente isso. Você falou, eu tinha, lá em Minas, né, eu tinha um grupo de tabagismo que era assim, a gente acompanhava as mulheres a parar de fumar, e assim que elas paravam, o marido que fumava mais, dava 2, 3 meses, parava também, sem nem nunca ter ido às vezes no grupo. Porque o exemplo, ele traz muito mais valor do que a palavra. Porém, a palavra é extremamente importante para te convencer a querer mudar. Porque não adianta nós termos toda a equipe, não adianta você querer se o paciente não quer, se a pessoa não quer. Obviamente que ela pode ter dificuldade. Faz uma atividade física, a pessoa tem algumas dificuldades, algumas ideias preconcebidas. Mas se a pessoa, ela quer, e aí a gente tá aqui para ajudar, pegar na sua mão e falar, vamos junto, ó, por aqui, não é por ali, ó, não vai ali não, ali eu já fui, hein, não dá certo. Então aqui... Então, eu acho assim, é
essa discussão e toda discussão de saúde, eu acho que é muito positiva para a gente criar essa consciência. E se você quiser, nós estamos aqui, né, para pegar na sua mão e falar, vamos juntos. E obviamente que às vezes você está em outra cidade, em outro lugar e não tem acesso a gente, mas tem outros profissionais que se importam, profissionais que vão andar junto, né? Então eu acho que vai muito de você procurar assim, olha, estou disposto a fazer. Porque ninguém vai comer por você. A Fernanda vai te passar um cardápio. Ela vai te ajudar. Olha, vamos fazer esse cardápio? Se você fizer assim, fica mais fácil. Mas ela não vai comer por você. Eu passo o remédio. Eu até, às vezes, separo o remédio. Olha, esse é de manhã, esse é de tarde, esse é de noite. Mas eu não vou engolir o remédio por você. Então, eu acho que, assim, é sempre muito positivo. E eu acho que o nosso convite aqui é esse, né, Joana? Te convidar a entender que tem muitas opções de tratamento, tem muita coisa que a gente pode fazer. Hoje a medicina, a saúde, a ciência, né? A gente não fala só sobre médicos, tanto estamos aqui. Eu como médica e a Fernanda, né? Representando aí a equipe multiprofissional. Hoje eu tô aqui como entrevistadora, tá? Só pra a Joana tá aí, né? Joana, ela é assim, multiuso, né? A Joana, é paciente, tudo. Então, eu acho nesse sentido, né? E é interessante assim, a nossa proposta é trabalhar a saúde. Não é trabalhar a doença, é trabalhar a saúde. Por quê? Eu entendo que o idoso, ele tá perdido. Ele tá perdido. Eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu tomo mais isso, mais aquilo, eu tomo aquele outro, eu tenho isso, aí esse aqui piora, eu tomo aquele, aí eu vou naquele médico. Se perguntasse pra ele assim, tá, qual é o caminho? Eu não sei, eu tô tentando tudo. Por desespero. Entende? E o que eu quero é, senta, analisa e busca alguém que vai te estudar, que tá preocupado com você. E que é possível retroceder, né? É possível a gente sair de cuidar de doença para começar a voltar a cuidar de saúde, né? Se a gente trabalhar com potência, com tecnologia, com suplementação, com um paciente que queira de verdade ser tratado, se a gente tem essas 3 forças, profissionais dedicados, já aí tem 4 forças, a gente consegue retroceder doenças para você começar a voltar a trabalhar saúde. Entende? E aí a gente tem uma clínica que tem um programa de emagrecimento, tem um programa de hábitos, que é bem diferente. Nós temos um programa que tira a dor das pessoas, que é o Renova Saúde, Renovar Saúde. E eu não estou falando aqui de idoso apenas, é de todas as idades. A Thaís, ela é médica de família, então a gente está falando de várias idades. Então a nossa proposta aqui, trazendo a Fernanda, mas assim, são 60 profissionais na clínica. Nós estamos com 2 representantes. Né? E eu fico muito feliz porque entre todos os profissionais que nós tínhamos, que são várias áreas, fono, psicólogo, nutri, terapeuta ocupacional, todas as áreas da fisioterapia, esteticistas, biomédicas, gente, tem vários, não quero esquecer, entre toda a equipe que faz acontecer também, né, que são as secretárias, enfim, o seu Gotardi faz um chá maravilhoso, né? Estamos com 2 representantes aqui, mas o que eu quero trazer muito estamos agora com toda essa equipe que a gente sempre teve há anos e que é um sucesso, e a gente tem hoje a Thaísa, que é a nossa... Nós importamos a Thaísa, então, de Minas Gerais, vamos dizer assim, né? Ela veio a Blumenau não faz muito tempo, e eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a forma que ela pensa em relação aos tratamentos, porque a gente precisa pensar parecido. Né? Então, quando ela foi lançada na clínica, ou seja, quando a gente falou sobre que ela ia começar a trabalhar conosco, todo mundo, as nutris, nossa... E aí ela começou a falar a forma que ela conduzia e os olhinhos já brilhando, né? Porque é muito bom, a gente precisa ter um médico junto. A gente precisa ter diagnóstico, a gente precisa ter uma pessoa que estuda, né? A gente tem dificuldade e às vezes tem ótimos médicos. Eu tenho vários médicos que me indicam, só que às vezes eu não tenho a mesma linha de comunicação. Entende? Você diagnosticou, fez as indicações, os profissionais estão atendendo. Opa, peraí, percebemos algo aqui. Volta para a doutora Thaísa. Doutora Thaísa, a gente suspeitou disso e disso. Vamos ver aqui. E aí vai. Então é algo... Trabalhar como um todo, né? O paciente rede de em apoio, rede mesmo. Isso mesmo. Então esse é meu convite, é vocês entenderem que tem um trabalho diferente. Que tem um trabalho que eu considero hoje, assim, eu fico muito orgulhosa de ter saído da minha área para ir para uma outra área, mas fazer muito diferente do que já existe. Né? Não mais do mesmo. Certo? Você tem uma fala que você teve quando a gente estava conversando sobre você vir trabalhar na clínica, foi: Joana, se chega uma situação que o paciente toma tanto remédio, que a minha função ali é sentar e entender o que está acontecendo com ele e começar a ver quais não faz mais sentido.
Porque ele começou, foi num médico, pegou algum, no outro. E ele não falou para aqueles médicos todos a sequência dele. E aí eu vou sentar, eu vou analisar o que faz, e a gente começa a desintoxicar aquele corpo, não é um trabalho que você faz? Sim, na verdade, assim, a gente usa tantos recursos que um deles é medicamento. Entender também que as medicações, elas não são vilãs. Às vezes tem um papel, né, e a gente usa. E uma das grandes, assim, das coisas que eu sou apaixonada, né, na geriatria é justamente essa arte da desprescrição. Porque muitas vezes um sintoma que, se for olhado com atenção, em vez de você ter que entrar com mais um remédio para tratar aquilo ali, às vezes é tirar um remédio. E, poxa, gente, que legal, né? Se você puder tratar um problema, por exemplo, existem muitas tonturas que são consequências de efeito colateral de outra medicação, que de fato é bem indicada, porém a gente tem que olhar o corpo como um todo. Então existe um remédio que é especial para Fernanda e que adapta melhor a Fernanda, mas existe um que é melhor para Joana. Então quando a gente faz esse olhar, a gente consegue desprescrever muitas vezes. E uma vez também que a sua saúde vai melhorando, porque nós estamos tratando todo o entorno, não adianta você cuidar do seu quarto se a sua casa tá uma zona. Então, uma vez que você vai cuidando de todo o entorno, a sua saúde vai melhorando, aos pouquinhos a gente vai diminuindo muito a necessidade dos remédios e a gente vai tirando. E aí é uma alegria, porque toda a equipe comemora, né? Os médicos, o paciente e tudo mais. E esse foi até um dos motivos, né? Que lá em Minas a gente teve um trabalho que foi reconhecido, né, no Brasil, como um trabalho de relevância e até fora do Brasil. Por quê? Porque uma vez que a saúde do paciente ia melhorando, ele tinha menos infarto, menos AVC, ele ia diminuindo o número de remédios e a gente conseguia diminuir polifarmácia. Agora, obviamente, nós não vamos fazer isso sozinhos. O paciente tem que engajar no tratamento. E aí eu acho que volta no que você falou. É importante essa corresponsabilização, né? Mas Fundamental. assim, mas sabe onde a gente tem uma... Claro, você faz o combinado inicial, mas sabe quando a gente tem essa corresponsabilização? Eu aprendi muito isso no emagrecimento. Porque o problema do emagrecimento não é a pessoa se dedicar. É também, mas a gente passa por essa fase. É que ela se dedica por muito tempo, por pouco resultado. E aí ela desiste. Desanima, né? Desanima. Aí quando você combina com o paciente que em 2 semanas eu vou melhorar metade da sua dor, e eu já sei que vai ser quase 100%, mas eu começo bem pequenininho, porque, né? Tem aquele que também gosta de dizer que ainda sente, porque ele quer um carinho, né? E eu falo pra ele assim, olha, em 2 semanas, metade da tua dor, eu acredito que a gente vai conseguir resolver. Aí, só que nós vamos fazer isso aqui, aí se melhorar aqui, eu já sei o caminho, daí nós vamos criar todo o teu planejamento daqui pra frente. Mas eu primeiro preciso entender como é que teu corpo vai responder. Então eu não crio nada com ele ainda lá na frente, eu vou aos pouquinhos. Sim. Aí quando ele vê que eu consegui e que deu certo, tudo que eu solicitar, indicar, orientar, ele vai fazer. Exatamente, porque você já se provou, né? Exatamente. Que você sabe guiá-lo Exatamente. pela jornada. É bem similar ao que eu converso com os pacientes. Eles chegam, eu preciso perder 15 quilos, eu quero chegar a tal número na balança e tal. Eu falo, não, a gente vai bem aos pouquinhos. São degraizinhos que você vai subindo, né? Então, vamos chegar nesse aqui. Quando chegar nesse, a gente vê qual vai ser as nossas próximas metas, nossos próximos objetivos, né? Então, é esse caminho, né? Então, não é de um dia pra noite. Né? Vem lá um paciente de 50 anos que comeu a vida inteira de uma forma, se alimentou numa cultura e de um dia pra noite ele quer perder 15 quilos assim, né? É diferente, então, né? Gente, nós estamos finalizando nosso programa. Vai ter que ter número 2, número 3, trazer outros profissionais, mas eu acho que é um papo bem leve. O que a gente trouxe aqui é realmente cuide da sua saúde, né? Eu vou pedir também para vocês se despedirem, só que antes eu preciso dar um recado, que eu acho que é bem interessante. E vocês acho que perceberam que aconteceram uns movimentos diferentes lá na clínica. Eu até comentei no programa anterior, mas de uma forma muito breve, gente. Nós recebemos uma máquina chamada InfraShape. Tem poucas no Brasil e em Santa Catarina é a única. Eu trouxe ela da Polônia, fiquei quase 9 meses esperando ela chegar. E essa máquina, ela é uma cápsula, é como se fosse uma cabine que você entra e nela tem lasers que vão trabalhar a reparação, que vão trabalhar a drenagem, a parte de estética também, celulite, pele, porque vai trabalhando tudo ali junto, né? Mas vai trabalhando toda a parte de massa muscular, né? Então tem lasers, tem vácuo, ou seja, como se você estivesse dentro de uma piscina, então tem peso, né? Contra, né? E também tem o movimento, que é a carga, como se fosse uma bicicleta. Você está deitado, imagina ganhar massa magra deitado. Mas muita massa magra, ou seja, pode ser até 8 vezes mais.
né? E aí a gente faz troca de gordura por músculo. Então, o que acontece? A troca de gordura por músculo faz com que a pessoa tenha uma grande perda. Então, quem quer emagrecer, tem configurações que a gente usa para emagrecer. Então, por exemplo, hoje, né, o meu pai fez, que a gente estava inaugurando ela, né? E nada mais justo, né, que meu investidor, né? E ele brincando, em 30 minutos, ele eliminou 1.100 calorias. 1.100 calorias em 30 minutos, entende? Só que a questão ali não é apenas a caloria. Ele teve uma queima, ok? Mas ele teve um ganho, um aporte muscular muito grande. A gente vai trabalhar muitos pacientes com baixa quantidade de músculo, pacientes que não pensaram lá atrás, que estão arrependidos hoje, né? Então, pessoas que têm lipedema, gente, já vai ser o único tratamento, assim, incrível, assim, num todo. Tudo que está acontecendo ali é favorável a lipedema, né? Pessoas que têm uma massa magra menor numa perna que teve um acidente, enfim, vai ser um grande recurso da Thaísa, vai ser um grande recurso da Fernanda também, meu também. Eu estou muito feliz, é um grande investimento que a gente fez. Eu acho que o Blumenau merece, até porque a gente tem referência em saúde, né? Então a gente tem 2 novidades hoje aqui. 3, né? Porque a Fernanda também, né? Começou a vir na clínica, a fazer parte da equipe também não faz tanto tempo assim. E o que me atraiu foi muito ter esse conhecimento em relação às doenças crônicas. Então é uma Nutri que tem conhecimento em doenças crônicas. É uma Nutri que tem conhecimento na parte dos idosos. É diferente, gente. Tem mais conhecimento, tem mais repertório, entende? E aí temos hoje uma doutora, uma médica também da família, que dá para atender ali o adolescente, o adulto, o idoso, trabalhar para ter uma longevidade, parar de acelerar esse envelhecimento do corpo, né? Então, e além disso, a nossa máquina, que eu estou muito feliz, né? Então, estou aqui agradecendo, espero que, se vocês tenham curiosidade, se vocês precisam ajudar de alguém em relação à máquina, entre em contato com a clínica, né? No @Centrovalora ou a Centrofísio, Clínica Centrofísio, mas também que a gente entenda que ela só faz parte, ela é só um recurso, ela faz parte da clínica do futuro que eu estou criando e montando para o Blumenau. Então, é uma clínica de 48 anos que está se preparando para ser a única clínica do futuro, trazendo tecnologias diferenciadas, profissionais altamente qualificados, com resultados diferentes. Mas onde o diferencial maior está onde? Em observar, entender, cuidar, receber, acolher, ter o esforço, porque sem isso pode ter o melhor equipamento, não vai acontecer o nosso resultado. Então, quero agradecer por vocês fazerem parte da equipe. Não consigo agradecer a todos aqui, né? Mas a gente quer agradecer toda a equipe da Centrovalora e da Centrofísio, né? Que não podem estar aqui todos, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo, né? E quero dizer para vocês que vai ser um grande sucesso essa nossa etapa do Renova Saúde, entre outras técnicas e reabilitações que a gente tem na clínica. E você de casa precisa e merece fazer parte disso, hein? Agora, dona Fernanda, gostaria que você desse uma palavra para as pessoas que estão em casa, para se despedir e falar um pouquinho, né, que elas te encontram, se elas ainda não entenderam, né? Agradecer, né, essa oportunidade, essa conversa. E o intuito é mesmo tirar, né, desmistificar esse mito que a nutricionista vai brigar, que nutrição é esse terrorismo, né, nutricional. Então, se você quer um olhar mais empático, né, uma nutrição mais personalizada, você pode me encontrar no meu Instagram, que é @febaruf, com 2 Fs e I no final. E também tem meu site, que é www.nutricionistafernandabaruf.com.br. E lá tem bastante informações, vocês conseguem o link direto no meu WhatsApp para agendar. E os meus atendimentos na Centrofísio também acontecem semanalmente, poucos horários ainda, mas é isso. E eu acho que não tem cara de Nutribiga, não, né? Não, Toda né? queridinha, Eu tava aqui pensando, acho que você consegue. Na verdade, eu acho que as duas, assim, Eles já sabe? entram na sala, não briga comigo. Mas não é por você, pela história que eles já passaram. Né? Essa polêmica, esse mito de sempre da Nutri que briga. Thaísa, fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa, né? E aonde as pessoas te encontram. Me encontram na Centrofísio, né? Centrovalora. Também, né, tem o site, thaisolanda.com, né? Aí lá tem acesso, né, às redes sociais, tem e-mail, tudo direitinho, telefone de contato. E eu acho, assim, o convite para cuidar da sua saúde, para poder viver e viver bem, para a gente poder realizar sonhos, a gente poder comemorar junto com você uma vida, né? Muito alegre, abençoada e muito diversa.
né? Dentro das suas necessidades, dentro do que te faz feliz, nós estamos aqui para pegar na sua mão e ir junto. E toda vez que você conquistar um passo novo, um sucesso maior na sua vida, na sua saúde, nós vamos comemorar juntos. Porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, né? Eu sempre falo, eu sou muito orgulhosa dos resultados, então eu sempre me fala, eu quero saber das conquistas, eu quero, conta pra mim as tuas novidades, suas conquistas, porque Peço a gente... foto, vídeo. É como se fossem alunos, né, que se formaram e viraram sim. X, né? Eu imagino como uma professora de primário não se sente quando vê aquela criança o que se transformou, né? Sim, então, a gente vibra junto, com né? certeza. Então, gente, quero agradecer demais, né? Você estar aqui com a gente até agora, né? Tá assistindo, eu tenho certeza que estava ali prestando muita atenção. Se perdeu alguma coisinha, pega a gravação, tá? Quero agradecer também, né? Toda semana tá aqui comigo, então a gente tá aí com bastante audiência, eu tô muito feliz. Se você quiser fazer parte do nosso programa, entre em contato no direct do Saúde em Movimento, né? Do Instagram. Eu sou um profissional tal, quero isso, gostaria de expor a minha história, eu gostaria de falar sobre minha profissão, um evento. Me procura, eu tô aberta, eu gosto muito de trazer coisas diferentes, até porque se eu fizer só do jeito que eu gosto, eu vou comunicar com algumas pessoas apenas. Eu gosto de ser essa diversidade, eu acho que é o mais encantador. Então, gente, muito obrigada. O programa Saúde em Movimento agradece. Eu, Joana Tomil, ainda mais. E que vocês tenham uma semana incrível. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Adorei. Missão cumprida, hein? Obrigada.